A água chegou até a área com tochas, próximo à base do protagonista. Então, em uma parede, vemos o Prota emergir da água e chama abrindo o inventário. Ele se aproxima do lugar onde está vazando água e diz que irá tampar o vazamento com terra. Então vemos ele tirando várias bolas de terra do inventário e as colocando no vazamento. O guia é irritado com a situação. Pergunta se aquilo é sério. O Prota, enquanto tenta consertar o buraco, diz que é claro que sim. O coelho, vendo o que o Prota está fazendo, diz que ele deve ter enlouquecido, já que está tentando parar o vazamento com pedacinhos de terras. O Prota então diz que se colocasse um pedaço de terra de cada vez não seria o bastante, mas se colocar vários de uma vez, talvez funcione. O coelho então começa a ficar assustado e se pergunta que tanto de terra é aquele. Então vemos o Prota colocando uma pilha enorme de terra para tampar o buraco. O coelho pergunta o porquê dele ter tanta terra e quanta terra ele colocou no inventário. O Prota, jogando mais terra, pensa que o coelho não deve o subestimar e, colocando ainda mais terra, pensa que irá parar o vazamento usando toda a terra do inventário. E lá se foi uns 20 packs de terra. Então, como aquele tanto de terra, o vazamento começa a diminuir, mas então estoura uma parte da terra que o Prota colocou. O Prota pensa que a terra não consegue aguentar a pressão da água. Ele pensa que talvez a terra não precise ter um formato de esfera. E olhando para a descrição da habilidade, diz que não diz nada sobre precisar ser uma bola. Ele pensa que talvez possa mudar o formato da terra. O coelho, vendo ele tentando mudar o formato da terra, pensa que ele realmente endoidou. Mas então, a barragem que ele estava tentando fazer se rompe ainda mais, fazendo com que mais água saia da parede. Enquanto afunda, pede para que, por favor, a terra mude. O que realmente funciona, e a terra vira um tijolo. Embaixo d'água pensa que aquilo é ótimo. Mais tarde, o coelho diz que aquilo não é possível. Então vemos que o Prota realmente conseguiu tampar a água usando os blocos de terra. E somente um pequeno jato de água está saindo da parede. O coelho pensa que ele realmente conseguiu parar o vazamento, enquanto o Prota, todo molhado, diz que pensou que iria morrer. E quase morto. Mas falando com o guia, diz que tudo começou a dar errado quando ele chegou ali e pergunta se o coelho está tentando acabar com ele pelas costas. O coelho, bravo e batendo o pé no chão, diz que seria melhor ele morrer de uma vez então. O Prota, caído no chão, diz que o coelho está sendo muito frio com quem quase acabou de morrer. O coelho chama de cabeça dura. Então pensa que ele realmente parou um vazamento grande de água. E se pergunta se dá para fazer isso com uma habilidade que muda o formato da terra, dizendo que não dá para fazer isso nem com uma habilidade de combate. O coelho diz que ele é muito perigoso para continuar vivo. O Prota, chamando o coelho para perto, diz que aquilo é incrível. O guia pergunta se agora, por acaso, ele virou amigo do Prota. Então o Prota diz que já estava ficando preocupado por estar acabando sua água. E olhando toda aquela água, diz que não precisa mais se preocupar com isso. O coelho pensa se aquilo é um poço e diz ao Prota que talvez aquela água esteja envenenada e que com certeza se beber aquela água vai ficar com diarreia e se revirar com dor de barriga. O Prota, se abaixando até a água, usa o purificar naquela fonte de água e o coelho se assusta. Olhando para o coelho, diz que agora pode beber, mas o coelho pensa que aquele bug é muito irritante. Olhando para a água, pensa um pouco. E enquanto ele se levanta, o coelho pergunta o que ele irá fazer agora. O Prota diz que agora que tem um poço ali, pode colocar algumas decorações em volta. E tirando vários blocos de terra do inventário, o coelho diz que ele não precisa disso. Mas o coelho pensa que ele ficou melhor com a habilidade depois de tampar o vazamento, já que ele acabou de fazer um batente de tijolos em um segundo. Enquanto ele molda um pouco a terra da parede, o coelho pergunta o que é aquilo, mas ele responde que é o clímax da decoração. E ao finalizar, diz que é uma fonte de cabeça de leão. Mas Coelho diz que parece um gato que acabou de levar um choque. Quieto, Coelho. Meu mano, jogador de Minecraft, está trabalhando. Inclusive, parece aquele leãozinho do começo do anime Bleach. E o Prota, pondo a mão dentro da boca do leão, usa a habilidade de cavar. E o leão começa a soltar água. Enquanto o Prota está todo orgulhoso, o coelho está ali de boca aberta sem acreditar. O coelho, irritado, diz que agora o Prota está fazendo o que quer e pergunta o porquê ele é tão detalhista sem necessidade. O Prota, indignado, pergunta como assim sem necessidade e se ele sabe o quanto aquele design é científico. Mostrando um cano, diz que ele está conectado à nascente da água e que ele ajuda a diminuir a pressão da água, evitando que exploda novamente.
além de também fazer com que a água não fique parada e estrague. Ao lado do coelho, pergunta se aquele não é um trabalho genial que só pode ser feito por um prodígio. O coelho irritado diz que tanto faz, mas o prota se pergunta se isso vale alguma conquista. E parece que o sistema ouviu, já que aquele brilho dourado apareceu de novo. E uma mensagem diz que ele adquiriu uma conquista por ter construído um poço com fonte de cabeça de leão. O prota está surpreso, mas o coelho, se irritando, pergunta se ele realmente recebeu uma conquista por algo tão idiota. E como recompensa, agora peixes irão habitar a fonte do prota. Eita, farm de peixe. Agora o prota tem comida infinita. Já dá para criar um vídeo no YouTube de 100 dias sobrevivendo embaixo da terra no Minecraft.